Olá, amigos da Novo Tempo, sejam muito bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado para estudar a Palavra de Deus. E você sabe que ao longo de 2018, nós estamos estudando os personagens da Bíblia que estão salvos. A própria Bíblia declara que eles já estão salvos. E a pergunta que nós faremos para esses personagens é: qual é a inspiração, qual é a dica, qual é o aprendizado que nós podemos ter da vida desses personagens, nós que ainda estamos em nossa caminhada em direção aos céus. Por isso você é muito bem-vindo a esse programa, eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos hoje olhar para mais um personagem da lista de Hebreus capítulo 11. Você sabe que o livro de Hebreus no capítulo 11 tem ali os heróis da fé. São pessoas que já passaram por essa terra, mas a Bíblia declara que eles estão salvos. Vamos olhar para essas histórias e hoje para um personagem muito especial que daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem é. Eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para aqueles que estão sintonizados aí no programa Escola Bíblica. Eu começo com a Maria Morato, lá de Artur Nogueira, aqui mesmo em São Paulo, Karina e Felipe Gaio Fato, também de São Paulo, a professora Maria Jandira, lá de Curitiba, no Paraná, Neide Viana, de Santos, São Paulo, José Antônio Marcelino, lá de Goiânia, Goiás, Jefferson Meirelles, do Rio de Janeiro e Jéssica Rodrigues, de Maringá, lá no Paraná. Um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão sintonizados no programa Escola Bíblica. Você aproveita para curtir também nosso programa nas redes sociais. Você pode curtir nossa página no Facebook e você pode indicar os nossos vídeos para outros amigos que você tenha e que talvez gostem de aprender mais a Palavra de Deus. Eu queria aproveitar e oferecer para você um presente muito carinhoso que a Novo Tempo preparou. Todas as semanas nós oferecemos aqui este guia de estudos da Palavra de Deus. Eu vou mostrar aqui para a câmera, você vai ver. Esse é o nosso guia do curso Ensinos de Jesus. Esse guia contém 18 temas ensinados pelo próprio Cristo ao longo do seu ministério. E esse é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser receber um guia desse na sua casa, inteiramente grátis, você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial. O nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode acessar também a página do nosso programa, Escola Bíblica NT, ou seja, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Lá você vai poder também pedir esse estudo da Bíblia. Ou você ainda pode mandar para nós uma mensagem através do WhatsApp. Mande para o WhatsApp aqui da Escola Bíblica e nós vamos então responder você. É 12 9 8100 1615. Diga assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar isso para a sua casa. Tem uma outra novidade. Quando você receber esse guia em casa, se você preencher o questionário, que ao final dele você encontra, e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos mandar para a sua casa esse outro presente. É um DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Esse DVD contém os mesmos temas do guia impresso e é um presente para aqueles que acertam 70% desse questionário, tá bem? Então está aí o presente oferecido para você, eu espero que você peça e também indique para os seus colegas. Agora é hora de estudar a Bíblia, eu espero que você já esteja aí com a sua em mãos, se não, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e agora nós vamos estudar hoje a história, sabe de quem? Jacó, isso mesmo, Jacó. Jacó é conhecido na palavra de Deus como o homem que lutou com Deus. O homem que lutou com Deus. Jacó possui uma história linda. Ali é registrada em vários capítulos do livro de Gênesis. E nós vamos hoje rever alguns desses episódios marcantes. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu queria convidar você para que nós orássemos. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos abri-la e queremos permitir que o Teu Espírito trabalhe em nossa mente e coração para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida.
Ajuda-nos, Pai, a entendermos mais da história de Jacó e que nós possamos imitar seu exemplo em lutar com Deus, em nos apegar a Deus e confiar em suas promessas. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Pois bem, com as Bíblias em mãos, eu quero começar lendo um texto aqui do livro de Hebreus, capítulo 11. Você sabe que em Hebreus, capítulo 11, nós temos vários personagens que a Bíblia mesmo declara que já estão salvos. E estudamos aí algumas semanas passadas a história de Abraão, também a história de Isaac, e agora chegamos na história de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Olha o que diz o livro de Hebreus a respeito de Jacó. No verso 20, Hebreus capítulo 11, verso 20, diz assim: pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir, ou para vir. E no verso 21, Hebreus diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, a adorou. Você percebeu que interessante aqui? O texto diz que Isaac abençoou Jacó e Jacó abençoou os filhos de José. A bênção passava de geração em geração. E Deus havia feito uma aliança com Abraão. Essa aliança foi transmitida a Isaac e agora o pacto ou aliança de Deus chega com Jacó. Esse pacto, essa aliança de Deus com esses homens era um indicativo de que através das suas gerações, dos seus descendentes, o Messias viria. Isso quer dizer que Abraão é o grande ancestral da nação judaica. Isaac e Jacó também são ancestrais. E destes homens, ou da linhagem destes homens, deveria vir o Messias. Você sabe que quando numa família judia nascia um garoto, nascia um homem, todos tinham a expectativa de que esse garoto fosse o Messias. Porque Deus havia prometido de que faria uma grande família da descendência de Abraão e que dessa descendência viria também o Messias. Eu queria ler um outro texto da Bíblia, agora no profeta Oséias, lá no capítulo 12, porque esse texto também vai falar a respeito de Jacó. E olha o que diz Oséias capítulo 12, no verso 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou: Deus conosco. Interessante que o profeta Oséias, ele vai descrever alguns episódios da vida de Jacó, quando ele pega no calcanhar de seu irmão Esaú, no nascimento, depois quando ele luta com o Senhor, com o anjo do Senhor. Bom, deixa eu continuar então a história. Abraão gerou a Isaque e Isaque teve filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Só que o anjo que anunciara para Rebeca a chegada desses dois garotos, disse que o mais novo teria proeminência sobre o mais velho. E isso era contra a cultura lá nos tempos da Bíblia, porque o filho mais velho, nascido em casa, também chamado de primogênito, era ele não só o herdeiro das riquezas materiais que possuía a família, mas também ele era o herdeiro das riquezas espirituais. Ele deveria ser o próximo sacerdote da família. Ele deveria liderar espiritualmente sua casa. E de forma impressionante, o anjo já disse para Rebeca de que a proeminência não seria do mais velho, mas do mais novo, e que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú nasceu primeiro. Depois veio Jacó, e a Bíblia diz que Jacó saiu agarrado no calcanhar de seu irmão. Parece que isso já era um indicativo de que em algum momento da história Jacó se apropriaria de alguma coisa de Esaú. Isso também pode ser entendido da fala do anjo. Bom, os dois garotos cresceram. E sabe o que aconteceu? Aconteceu uma divisão na família. Por que uma divisão? Porque o pai, Isaac, preferia Esaú, que tornou-se um habilidoso caçador. Mas Rebeca
preferia Jacó, que cuidava do gado, do campo e ajudava também nos afazeres domésticos. Então, o pai se apegou ao primogênito, a mãe se apegou ao mais novo. E em algum momento, a bênção deveria ser passada de Isaque para um de seus filhos. Segundo a tradição, deveria ser Esaú, o primogênito. Mas, por causa da fala do anjo, que o mais novo teria proeminência sobre o mais velho, Rebeca trabalhava constantemente com Isaque para que ele abençoasse a Jacó e não a Esaú. Mas Isaque, amando a Esaú, ele queria que a bênção permanecesse com o primogênito, a despeito da fala do anjo. O tempo foi passando e, como eu já disse, Jacó aprendeu os afazeres domésticos, a também ser um bom cozinheiro, enquanto que Esaú tornou-se um bom caçador. Mas um dia Esaú chegou em casa e não havia tido sucesso em sua caçada, e ele estava morto de fome. E ele percebeu que Jacó havia feito um guisado de lentilhas. E quando ele viu aquilo, ele ficou vidrado naquele tipo de alimento. E então Jacó, sabendo disso, aproveitou-se da oportunidade e fez uma proposta. Eu dou para você este guisado se você me der o direito de primogenitura. Até esse momento, Esaú não dava bola para esse direito de primogenitura. Na realidade, Esaú não dava muito valor às coisas espirituais. Ele estava mais preocupado com o aqui e agora. A sua grande vontade ou desejo da vida era se envolver em suas caçadas, ser um grande caçador, aproveitar os dias que estava vivendo, e de que lhe serviria esse direito de primogenitura se ele nem tinha planos de liderar espiritualmente ninguém? E então, por causa desses motivos e também por causa da fome que ele sentia, ele negociou com Jacó, ficou com o prato de lentilhas e entregou o seu direito de primogenitura. E fez isso debaixo de juramento. Pois bem, o tempo foi passando e quando Isaque já estava em idade avançada, Isaque então percebeu que ele tinha que dar a sua bênção a seu filho antes de morrer. E ele então disse para Esaú que ele fosse caçar, lhe preparasse uma gostosa refeição, que ele queria abençoá-lo. E quando Rebeca percebeu o que estava para acontecer, que a bênção seria dada a Esaú e não a Jacó, seu predileto, ela chamou Jacó e propôs para Jacó fazerem uma trapaça. Ou seja, enganar Isaque, que nessa altura da vida já estava cego, para que a bênção fosse dada a Jacó. Mas Jacó disse para sua mãe, meu pai logo vai saber que eu sou Jacó, porque eu não tenho muitos pelos, enquanto que Esaú, meu irmão, é um homem peludo. E então ela teve uma ideia, pegou lá então pelos, peles de um animal, pediu que Jacó cobrisse e fosse se apresentar então para seu pai Isaque. Quando Jacó se aproxima de Isaque em busca dessa bênção, Isaque fica surpreso e perguntou assim, mas você já voltou da caçada? E então Jacó disse, porque o Senhor me enviou o animal, que eu saí para caçar, porque o Senhor pediu. Na realidade, a mãe dele que havia preparado a refeição, ele não tinha caçado coisa nenhuma. Isaque chega até a dizer assim, olha, o cheiro é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Porque mesmo não enxergando, ele agora estava usando do tato para tentar identificar quem é que com ele estava. E ele disse, o cheiro é de Jacó, não é cheiro de Esaú, mas o pelo parece ser Esaú. Então Isaque se convenceu de que estava diante de Esaú. E o que fez Isaque? Abençoou então a Jacó, pensando ser Esaú. E o direito de primogenitura foi usurpado por esse complô entre Jacó e sua mãe. Quando Jacó sai, em seguida chega Esaú, que havia feito a caça, preparado o alimento, e disse, pai, aqui está a refeição que eu preparei para você, e eu quero agora receber a bênção.
Mas Isaac disse, eu acabei de abençoar você? Não, eu acabei de chegar da caçada. E então Isaac percebeu de que ele havia abençoado a Jacó. E então Esaú começa a chorar e em desespero e perguntar ao pai, você não guardou nenhuma bênção, não restou nenhuma bênção para que o Senhor me desse? E foi desse jeito que Jacó enganou seu irmão, influenciado por sua mãe, Rebeca. E esta pagou um alto preço, sabe por quê? Porque nesse momento Esaú se irou contra Jacó e quis matá-lo. E para que Jacó não morresse, ele teve que fugir. E a mãe de Jacó, Rebeca, que tanto o amava, nunca mais o viria. Morreria sem ver novamente a face de seu filho. E pagou com isso o alto preço de uma trapaça. Jacó fugiu para salvar a vida. E o próximo incidente que nós vamos ter agora na história de Jacó é que na noite seguinte, enquanto ele estava fugindo, ele parou para dormir, colocou uma pedra como travesseiro e ali, solitário, naquele deserto, sofrendo perigo de animais selvagens e outras coisas, ele tem um sonho. E nesse sonho de Jacó, ele sonha com uma escada. E essa escada, ela tocava a terra e tocava o céu. E anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Jacó entendeu que essa escada era um símbolo do Messias, que com a sua divindade está ligada aos céus e com a sua humanidade se liga à terra. Cristo viria como Messias, ligado ao Pai nos céus, se tornaria uma conexão com os homens na terra. A escada de Jacó é um símbolo de Cristo. E parcialmente Jacó teve um vislumbre da vinda do Messias, do seu sacrifício e de como ele seria um elo que mais uma vez uniria Deus ao homem pecador, ou o homem pecador a Deus. Esta visão da escada encheu o coração de Jacó de esperança. E ele saiu fugindo em sua jornada. Sua mãe havia dito que ele deveria procurar os parentes e encontrar entre os parentes uma esposa. E então Jacó foi parar lá naquele poço. Naquele mesmo poço que um dia o servo de seu pai, Isaque, encontrara a sua esposa. Encontrar a esposa de Isaque, Rebeca. E naquele mesmo poço, Jacó ali estava e ele então encontrou-se com aquela que viria a ser a sua esposa, a Raquel. E ele se apaixonou por Raquel, ele ajudou ali a dar de água aos camelos. E então, quando ele se apresentou como filho de Isaque, ele logo falou do seu grau de parentesco, e de fato eles eram parentes. E então agora Raquel levou Jacó até seu pai, Labão, e este propôs ali casamento. E então naqueles tempos, ou nos tempos da Bíblia, usava-se pagar um dote. Mas quem não tinha dinheiro para pagar o dote, para se casar com uma filha, podia pagar com serviço. E sabe o que fez Labão? Cobrou de Jacó 7 anos de trabalho para que entregasse sua filha em casamento. Bom, a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos e isso pareceu poucos dias, pelo muito que amava a Raquel. E depois de 7 anos de trabalho, chegou o dia da grande festa, do casamento e das núpcias. Mas sabe o que aconteceu? Labão, sabendo que Jacó casaria e que poderia se retirar, ir embora, Labão, não querendo perder esse valoroso auxílio, esse valoroso trabalhador que era Jacó, ele então pega sua outra filha, Lia, ou Leia, como algumas versões a chamam, e entrega na noite de núpcias no lugar de Raquel. Era costume de que houvesse ali um véu para a noiva, né, nesse momento das núpcias. E nesse momento Jacó não percebeu que era a irmã Lia e não Raquel, a quem ele amava. Bom, o fato é que ele esteve e dormiu com Lia. E quando ele percebeu de manhã, não era a pessoa que ele amava, mas a irmã dela. E quando ele procurou Labão para pedir explicações,
Labão disse, não, aqui não é costume entregar a filha mais nova, a gente entrega a filha mais velha primeiro, tem que casar a mais velha. Mas não era esse o combinado, eu amo é Raquel. E então Labão, na sua astúcia, propôs que Jacó trabalhasse mais 7 anos e esse daria então a segunda filha em casamento, a Raquel. E por causa do muito que Jacó amava, ele então trabalhou mais 7 anos para poder se casar finalmente com Raquel. Ou seja, trabalhou 14 anos para se casar com a mulher amada. De fato, que amor extraordinário, não é? Finalmente, então, essa preferência de Jacó por Raquel e não por Lia viria a causar sérios atritos na família, como a Bíblia descreve na sequência da história. Jacó esteve na casa de Labão 14 anos trabalhando pelas filhas e depois mais 6 anos como empregado. Ao todo, 20 anos trabalhando para Labão. Mas quando se completaram os 20 anos de trabalho, Jacó, então agora, um homem muito rico, porque Deus o fez prosperar, ele então toma a decisão de voltar para a sua parentela, voltar para a casa de seu pai. Aquilo que certamente não agradou a Labão, porque ele estaria ali perdendo um poderoso ajudador no trabalho. Mas acontece que a insatisfação da família de Labão ficou muito clara. Não só Labão passou a tratar Jacó com outros olhos, como os filhos de Labão começaram a achar que a riqueza de Jacó era a riqueza do pai deles e que, de alguma forma, ele havia usurpado, roubado. E então, o ambiente não ficou agradável. Então, Jacó, quando Labão se ausentou por algum motivo, ele reuniu toda a sua família, todas as esposas, os filhos, os seus pertences, e ele saiu em direção à terra de seus pais. Ele estava então na Mesopotâmia e voltaria então para a terra de Canaã. Quando Labão volta da viagem, ele percebe que Jacó havia viajado, havia fugido. Então ele sai ao encalço de Jacó. E depois de uma semana indo atrás, ele alcança Jacó. E quando ele alcança, eles têm ali uma conversa muito franca. E Jacó vai dizer claramente para ele que ele foi enganado, que ele não havia roubado a Labão e que ele queria agora se dirigir então para a casa de seus pais. Finalmente isso acontece. E quando Jacó começa a se aproximar da casa paterna, ele, com toda a multidão que caminhava com ele, porque era um homem muito rico agora, a notícia chegou até Esaú, que Jacó voltava, 20 anos depois da sua fuga. E também a notícia chega para Jacó de que Esaú tomou a decisão de vir marchar contra ele com 400 homens para tirar-lhe a vida. Agora Jacó começa a viver a maior angústia da sua vida. Seu irmão está vindo aí com 400 homens para tirar-lhe a vida. E a sua família pode pagar o preço do seu pecado, de haver enganado seu irmão, enganado seu pai e fugido. Então o que faz Jacó? Ele passa o rio Eufrates com toda a família e ele fica depois sozinho para ter uma noite de oração, para se apegar com Deus. E é justamente nessa noite de oração, enquanto Jacó estava orando e clamando a Deus por misericórdia, para que Deus abrandasse o coração de Esaú, apareceu por ali um guerreiro e pôs a mão em Jacó. E Jacó achava que se tratava de um inimigo e ele começou a lutar com esse guerreiro. Mas o guerreiro se apresentou finalmente como um anjo do Senhor. Na realidade, era o próprio Cristo que viera para visitar Jacó, que viera para dar a ele a certeza da sua presença. E eles lutaram a noite inteira. E quando o dia amanheceu, o Senhor pediu que Jacó deixasse para que ele fosse. E Jacó então pronuncia uma linda oração: não te deixarei ir, se não me abençoares. O Senhor toca a coxa de Jacó, que no mesmo instante torna-se manco permanentemente.
Mas ele assegura a Jacó de que o seu pecado estava perdoado e de que o nome dele seria mudado de Jacó agora para Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Não é essa uma história linda, história maravilhosa? Um homem com altos e baixos, mas no momento de grande aflição, um homem que se colocou de joelhos e buscou a direção divina, buscou a presença, buscou o perdão de Deus. O homem que lutou com Deus. Sabe que eu e você também devemos ser homens de oração? Homens e mulheres que lutam com Deus? E sabe o que significa lutar com Deus à luz da palavra? Significa confiar nele, significa se apegar ao Senhor, se apegar às suas promessas. Significa conversar com Deus de forma sincera, abrir nosso coração a Ele, colocar tudo o que se passa e, sobretudo, ter a certeza de que Deus estará presente e que a sua bênção nos alcançará. A história de Jacó não termina aí. Esaú perdoa, Jacó, agora com as suas 2 esposas, vai ter 12 filhos, uma filha, e esses 12 garotos que Jacó teve viriam a se formar no futuro as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, e quando eles se apoderam da terra de Canaã, você tem agora os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Jacó, as tribos de Israel. Aí está o povo de Deus. Ascendentes, Abraão, Isaque e Jacó, o homem que lutou com Deus. Amigo, amiga, quero convidar você agora a experimentar o que Jacó experimentou, a lutar com Deus. Não importa qual desafio você tem diante de si, não importa qual seja a tua luta, qual seja o problema que você está passando. Se você lutar com Deus, você vai prevalecer. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele se alegra com aqueles que o buscam. Ele se alegra com aqueles que o amam e que nele confiam. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar por isso agora. Pai Santo, ajuda-nos nesta hora a imitarmos esse exemplo de Jacó, a também lutarmos com Deus, a sermos pessoas que confiam no Senhor a despeito de todas as situações e que a bênção que nós tanto buscamos, nós possamos encontrá-la. É a nossa oração hoje, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.